Olá, estamos em mais um programa Sobrenatural Cast. Este é o terceiro episódio e com certeza vai ser uma bênção, porque hoje vamos falar de coisas grandiosas, vamos falar de milagres, de prodígios, de maravilhas, testemunhos impactantes através deste meu convidado que está aqui hoje. Então, você que está aí, aproveita, dê o like, compartilhe, nos ajude a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas com esse programa. Eu sou com uma pessoa muito especial aqui, um amigo que é o pastor Francisco. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por atender esse convite e estar aqui conosco hoje. Obrigado, pastor Ronaldo, pelo convite. Quero desejar a todos os nossos irmãos que nos seguem, no Sobrenatural Cast, que você possa usufruir da unção que vai emanar através desse episódio, o terceiro episódio. E eu creio que vai ser de grande proveito para todos que assistirem esse vídeo. Amém. Pastor, vamos então começar aqui falando um pouco da sua vida, da sua conversão. O senhor já nasceu no berço evangélico ou não? Não. Na verdade, a minha família dizia que nós éramos católicos, mas católicos não frequentantes, nós não íamos à igreja. Na verdade, nós era mais para a parte do espiritismo do que para a igreja. E foi assim que nós crescemos, dentro da minha casa. Meu pai, depois de católico, ele passou para o espiritismo, que foi para a Umbanda. E nesse episódio aí nós tínhamos... meu pai era muito bem de vida lá na minha terra, lá em Fortaleza. Nós tínhamos casa alugada, tínhamos terrenos. Meu pai... Nós nos vestíamos sempre do bom e do melhor, calçávamos do bom e do melhor. Eram 9 filhos, mas 9 filhos que usufruía daquilo que o meu pai tinha. Mas depois que ele conheceu uma mãe de santo, ele entrou, se envolveu e em pouco tempo ele perdeu tudo. E nós chegamos ao estado de pedir ajudas para poder nos alimentarmos, Meu pai perdeu tudo, a minha mãe, coitada, saía de casa em casa batendo em porta para adquirir um pouquinho de alimento para nos dar. Foi assim a nossa vida, mas eu não nasci no berço evangélico. Que tremendo. Então foi através, quando ele começou a entrar nessa questão do espiritismo, começou a arruinar a sua casa, sua família. Tudo. Como é que foi o espiritismo? Como é que aconteceu que isso começou a entrar na vida de vocês? Porque ele tinha comércios, Mais espertinho aqui, ele tinha vários comércios, e os irmãos dele, inclusive, tomavam conta de alguns comércios dele, e apareceu uma mãe de santo lá e começou a pedir ajuda, para levar lá para o centro. E aí ele começou a doar bebidas, charutos, tudo que ela precisava, ele abria a mão e dava, com gosto, com prazer, ele dava mesmo, dava com abundância. E aí ele foi se envolvendo e um dia ela falou para ele que ele tinha que desenvolver. E ele desenvolveu muito bem, perdeu tudo. Meu Deus. Perdeu tudo. De um cara que era bem sucedido, passou a trabalhar de empregado, a fome batendo na porta, nós que tínhamos casa própria, passamos a morar em casa de aluguel e todo mês tinha aquela cobrança, O dono da casa. Sei que foi uma humilhação tremenda que nós passamos. Eu lembro, pastor, que uma vez nós saímos para pescarmos, para pegar uma mistura para dentro de casa. E o lugar era muito longe, onde nós fomos de a pé, era para ir e voltar de a pé. Chegamos lá, não apanhamos nada, não pescamos nada. E quando nós voltamos dali, a fome era tão grande que eu misturei farinha com sal e coloral. E foi o melhor alimento que eu comi até hoje. A fome era tanta que isso passou a ser uma coisa tão gostosa. Às vezes eu tento, na minha casa, tentar misturar, mas não dar o sabor que teve antes, porque não era
o conteúdo que tinha, mas a fome que era grande, e fez aquela farinha com sal e colorau ser uma comida extraordinária. Meu Deus, Foi tremendo. que provação, hein? Minha mãe, rapaz, dormia à noite, ela acordava manifestada. A casa a gente dormia, um gritava, quando um gritava, o outro gritava também. Imagina uma casa com 9 filhos, todos perturbados. Todos perturbados. Meus pais também perturbados. A minha mãe via visão constante. Nós era assustados, nós não dormíamos direito. Entendeu? Era pesadelos, era insônia, era uma coisa terrível toda noite. Era toda noite acontecia isso dentro do nosso lar. Isso fora as brigas, né? As agressões, né, que a minha mãe sofria do meu pai, a traição. E foi numa traição que ele perdeu tudo. Porque ele colou, a minha mãe foi ganhar neném, e estava grávida, foi ganhar neném, e quando ela foi ficar internada, ele colocou uma jovem para cuidar de nós, na época de 16 anos, se não me falha a memória, e ele teve um caso com a jovem. Aí, para derrubar todos os processos que estavam contra ele, ele perdeu tudo. Foi assim a minha vida. E como é que foi o encontro com Cristo no meio desse caos? O encontro com Cristo foi quando nós chegamos aqui em São Paulo, depois de muitos anos, né? Eu também comecei a me envolver com bebidas, né? Era uma pessoa muito agressiva e eu bebia exageradamente. E casei, não bebia, não, fumava mais pouco, mas eu não bebia, era normal. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional, não sei se pode falar o nome da empresa, Godia do Brasil, e nós ganhávamos muito bem ali. Só que eu aprendi ali com os companheiros de trabalho a beber. Quando eu fui a primeira vez que eu fui beber com eles, na hora do almoço, eu coloquei um pouquinho só no copo, só para sujar o copo e coloquei na boca. Rapaz, aquilo desceu rasgando, uma coisa horrível, horrível, horrível. Aí eles falaram para mim, olha, a primeira vez é assim mesmo, depois você vai aumentando a dose, foi aumentando a dose. E realmente aconteceu isso. Toda vez que eu ia lá, eu aumentava a dose, aumentava a dose. Nós tínhamos meia hora para almoçar. Nessa meia hora eu tomava 2 copos de cachaça passado a régua. Não era dose, era o copo passado a régua. E nós voltávamos para trabalhar. Em um dia eu tomava 1 litro de 51. Tomava 2 copos na hora do almoço e quando eu saía da empresa, quando eu terminava o expediente, eu voltava para o bar e terminava o restante. Porque todos nós comprávamos por litro. Então a identificação do meu litro era XX. Eu falava, me dá a minha garrafa aí, eles davam. Era 2 copos na hora do almoço e no término do expediente eu voltava no bar e matava aquela garrafa e ainda tomava ainda por fora. E aí comecei a me envolver com amante, comecei a atrair a minha esposa, né? Tudo que aconteceu lá atrás com meu pai veio acontecer comigo. Eu comecei a manifestar até dormindo, pastor. Eu estava dormindo e manifestava. Eu chegava dentro de casa, os meus filhos pulavam a janela, corriam, pulavam ao muro, assustados comigo, porque eu manifestava. Teve uma vez que me falaram que eu manifestei, e eu rosnando que nem um bicho, levantei o fogão com bujão e tudo com a mão só, bujão de gás. Eu levantei acima da minha cabeça, rosnando, arrastando pelo chão, e levantei o bujão com gás e tudo. E foi assim. Aí uma vez também eu manifestei numa casa de uma vizinha lá, quebrei toda a casa da vizinha. Meu Deus. Quebrei tudo, 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 tudo. E depois eu tive que repor tudo de novo. E nesse dia que eu quebrei tudo, chamaram polícia, porque eu estava agressivo, mas não era eu estava manifestado. E quando eu acordei no outro dia, eu estava amarrado de fio. Eu atravessei uma rua, uma avenida onde passava ônibus para ir para o metrô Tatuapé, lá no Tatuapé, onde nós morávamos. E eu atravessei a rua andando com os ombros, arrastando no meio da rua.
E aí disse que vieram 3 viaturas e me amarraram de fio, colocaram dentro de casa. Mas eu só vim acordar no outro dia, todo amarrado, todo machucado. E aí foi quando passou uma jovem e me convidou para ir para a igreja, né? E ela falou assim, olha, quando for 6 horas eu passo aqui para te buscar. Você vai? Eu falei, vou. Mas eu vou e não vou, né? E aí eu fiquei. Quando foi 5 horas, comecei a me arrumar, porque eu ia para balada com meus amigos, estava combinado. Eu me arrumei tudinho e ela ficou de chegar às 6 horas, rapaz. 5h30, quando eu tô saindo, ela falou, nossa, rapaz, ela bateu na minha porta e falou, você já tá arrumado? E eu tava me arrumando para ir O baile. pro baile. Falei, já que você tá arrumado, vamos, né? Aí foi a minha esposa, eu fui não querendo ir. E naquele dia lá eu manifestei com vários demônios. E Deus me libertou de tudo aquilo, né, para a glória e louvor do seu santo nome. E cheguei a ser obreiro da igreja, mas eu acredito que naquela época, mesmo sendo obreiro, eu ainda não estava convertido. Uhum. Eu não tinha convenção nenhuma. Você não, a sua libertação não foi imediata. Não foi imediata. Quer dizer, eu senti a presença de Deus, né? Naquela época eu falava em línguas estranhas, olha só que absurdo, falava em línguas estranhas. Mas aí aconteceu um fato, né? E que eu tinha um amante e essa amante, eu fui tentar ganhar ela para Jesus. A maior besteira que eu fiz. Puxa, Em vez de ganhar ela para Jesus, eu acabei caindo, né? Caindo. E foi uma tristeza para a minha vida. Realmente eu não queria aquilo para mim. Mas o negócio foi tão forte, pastor, que eu trouxe a amante para dentro da minha casa. Você casado com sua esposa? Casado, e eu trouxe uma amante, a minha esposa não sabia. Não sabia? Não sabia. Mas era amante. Entendeu? Meu casamento totalmente destruído. Pedi a Pagodia me mandar embora, eu que não faltava, era um funcionário exemplar. Pedi para me mandar embora, os meus encarregados me aconselharam, rapaz, você está novo, está jovem ainda, você tem um futuro pela frente, você tem filhos, tem esposa, sossega a tua cabeça, não vai na onda dos teus amigos, eu vou dar aí uma semana para você pensar. Eu falei, tá bom. Saí de lá, voltei. Quando eu cheguei na minha sessão para trabalhar, algo dizia para mim, vai lá e fala que você já pensou demais. Aí eu voltei lá e falei para o encarregado, já pensei demais, pode me mandar embora que tá bom. Aí me mandou embora, peguei algum dinheiro que eu saí, fui para Fortaleza, para minha terra. Cheguei lá em Fortaleza, pensando em acalmar o meu espírito, encontrei uma menina de infância. Nós começamos a nos relacionar e eu pensava comigo, poxa vida, tô com essa aqui, a outra lá em Fortaleza, em São Paulo, com filhos e tudo. E como é que eu vou fazer? Quer dizer, em vez de sair de um buraco, eu cavei outro buraco. Eu estava só me aprofundando cada vez mais, né? E foi isso, a minha vida foi assim, até quando eu saí dessa igreja, né, onde essa moça me levou, aí eu fui para o Belém. A igreja passou uns anos, né? Passou muitos anos. Aí eu estava jogando bilhar, nós tínhamos passado a noite bebendo, eu estava com 3 noites bebendo no bar do meu pai. E tinha um vizinho nosso lá, que nós apostamos quem ia pagar toda a despesa numa ficha de bilhar. E ele ganhou e não ganhou, porque quando ele matou a última bola dele, ele também matou a branca. A branca caiu, e como a regra do snooker é que se a bola branca cair, você perde. Uhum. E aí ele perdeu, mas o meu pai foi a favor dele e começou aquela discussão, e meu pai pegou um facão para vir para cima de mim. Eu peguei 2 tacos de bilhar
E fui em casa, peguei uma faca, eu falei, se ele sair fora do balcão, eu dou uma tacada nele, e se ele cair, eu vou esquartejar ele todinho. Foi assim. E aí, nessa hora, passou um rapaz que era da igreja e me convidou para ir na igreja com ele. E ele me levou até em casa, esperou tomar banho, convidou a minha esposa, nós fomos, no meio do caminho, dizem ele que eu travei no meio da rua, não conseguia nem ir para frente nem para trás, fiquei travado. Foram na igreja, chamaram bastante pessoas, me colocaram, né? Me carregaram, um pegou na perna, outro no braço e me levaram para a igreja, já manifestaram com o demônio. Aquele que tinha saído no primeiro ministério tinha voltado em dobro ou 7 vezes mais, como diz as escrituras. E aí, quando eu cheguei na igreja, foi nessa situação. Mas, graças a Deus, ali houve uma mudança, porque quando eles começaram a orar, né, naquele dia eu já não consegui mais beber, não consegui mais fumar. E olha que eu fui praticamente bêbado, com um maço de cigarro no bolso. Não consegui mais beber, não consegui mais fumar, não consegui trair mais a minha esposa, não consegui mais ficar em mesa jogando, que nós passávamos noite e dia jogando, era bilhar, era baralho, era dominó, né? E graças a Deus, daquele dia em diante até o dia de hoje, nunca mais. Foi uma mudança muito forte, né, que Deus fez na minha vida. O principal, pastor, restaurou a minha família. Glória a Deus. Né? Restaurou a minha família hoje, porque lá atrás eu aluguei uma casa para amante, ganhava bem na empresa, aluguei uma casa para amante, eu morava no metrô Tatuapé e eu aluguei para ela uma casa no metrô Carrão. Olha como que os demônios fazem. Quando eu estava em casa, eu odiava a minha esposa. E eu saía dali e ia para a casa da amante. Quando eu chegava na casa da amante, eu sentia a falta da minha esposa. Aí eu voltava tudo de novo. Radial Leste ali, eu acho que já tinha rastro das minhas pegadas. Porque eu ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha. Você estava numa amarração, né? Numa amarração. Completa. E graças a Deus foi liberto. E aí você, depois desse processo que você passou aí, você se firmou. Me firmei, graças a Deus. Conseguiu vencer essas tentações. Uhum. E foi interessante porque quando eu realmente fui liberto, eu passei por muitas provações, né? Porque mulheres tiraram roupas diante de mim e eu não caí, não foi uma nem 2 vezes. Mulheres dentro da minha casa, minha esposa trabalhando, inventaram de levar filhos para brincar com os meus filhos e ver se oferecer para mim. Eu mandei sair fora da minha casa para nunca mais voltar, entendeu? Porque realmente eu fui liberto, pastor. Uhum. Naquele momento eu aprendi e entendi que eu estava liberto de tudo isso. E você... É importante falar dessa libertação, pastor, porque a gente fala muito de libertação, que você se posicionou perante essa situação e você se entregou a Cristo de coração mesmo e começou a viver uma vida que agradava a Deus, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas que querem apenas uma oração para serem libertas e muita gente não é liberta porque elas... não é simplesmente uma oração por libertação. Eu sempre costumo dizer que libertação depende mais de quem está recebendo a oração do que quem está fazendo a oração. Porque é muito mais fácil você expulsar um demônio do que mandar alguém se arrepender dos seus pecados. É muito mais fácil. Muito mais fácil. É muito mais fácil um demônio sair quando você manda ele sair do que você se arrepender das coisas que você está fazendo. Né? Então, as pessoas querem libertação, mas elas não querem se arrepender. Então tem muita gente que fica passando por processo de libertação, mas não tomam decisões na vida. Né? E aí o senhor se firmou, e aí se tornou obreiro, foi crescendo. Uhum. E como chegou até o pastorado? Foi difícil, foi muita luta. Aí eu já estava congregando
no ministério, né? Já era obreiro lá do ministério. Mas o mais importante, pastor, é que, como eu falei antes para o senhor, eu estava perto da minha esposa, a odiava. Eu ia para a casa da amante. Uhum. Chegava na casa da amante, sentia saudade da minha esposa, a falta da minha esposa. Mas ainda assim, pastor, eu peguei todas as minhas coisas e levei para a casa da minha esposa, ou da amante. Eu não quero mais morar com você, vou embora, e acabou. Isso no mês de dezembro. Pastor, quando foi no dia 25 de dezembro, Natal, eu fui na minha casa ver os meus filhos e cheguei na hora da ceia do Natal. E eu creio que foi aí que Deus já começou a fazer uma grande obra, porque naquele dia eu vi a minha esposa servindo os meus filhos na mesa e eu olhando pela janela e ela não estava me vendo. E eu chorando lá atrás. Meu Deus. Chorando as lágrimas, e ela servindo a ceia para os meus filhos. Aí eu bati na porta e ela abriu e eu disse: você me permite entrar, né? E ela disse: você sempre foi o dono da casa, você é o pai dos meus filhos, entra. Forte, né? Fiquei com ele, jantei, né? Saí dali já tarde da noite, fui na casa da amante. Peguei todas as minhas coisas, voltei para nunca mais. Para nunca mais. Hoje é a minha princesa, a minha rainha. Eu amo a minha esposa, mas amo mesmo, ela sabe disso, eu falo para ela isso. Não sei se eu tenho que ainda me arrepender das coisas que eu fiz com ela, mas todos os dias eu peço perdão, né? Porque eu sei que embora nós às vezes perdoamos, mas fica a marca. Você machuca demais as pessoas, né? E isso ficou marca. Então, sempre que eu posso, peço perdão para ela, mas é minha companheira já, graças a Deus, 46 anos nós fizemos de casado para a glória do Senhor. Coisa... Isso é forte, viu? Mulher de Deus, viu? O senhor me perdoa assim, a gente se emociona um pouco. Que coisa linda. O senhor tá falando aí, eu lembrei de um casal que a gente ajudou, de um grande amigo nosso, né? Que eles, o esposo tinha ido embora também com uma amante, e ela era bruxa, né? Eita. Ela era bruxa. Bruxa era macumbeira, né? E ela enfeitiçou ele ficou cego. E aí a esposa ficou lutando pelo casamento, disse que não ia desistir. Só ia desistir se Deus o mandasse. E eu vi o sofrimento dela. Ela emagreceu bastante. Ela ia lá em casa, chorava. A gente orava por ela. Ia na casa dela, orava por ela. E eu lembro que uma vez eu cheguei na casa dela e nós fomos fazer uma oração. Aí eu abri a palavra. Quando eu abri a palavra, saiu a passagem quando caíram as escamas de Paulo. E aí eu disse assim para ela: nesse momento, as escamas que estão nos olhos do seu marido estão caindo. Eita. E ele vai voltar para casa. Amém. Quando eu falei isso, naquele mesmo dia, ele estava deitado na cama e a amante dele estava tomando banho. E de repente ele fez assim, ó, parou, olhou, começou a olhar o lugar que ele estava. E ele: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Minha família, minha esposa, meus filhos, onde eu estou? Esse não é o meu lugar. Aí ele Deus. pegou um saco, começou a jogar as coisas tudo dentro do saco. E sumiu. Foi embora naquele dia e voltou para casa. Forte. Você vê que a alma está aprisionada. Está aprisionada. O diabo cega, né, a pessoa, né, o feitiço. Isso. Então o poder de Deus. Hoje eles são grandes obreiros, congregam lá em Itapecerica da Serra. São grandes obreiros, eu espero um dia também poder... Ele está aqui para dar esse testemunho. Mas ela foi uma mulher de muita oração. E todo mundo falava para ela: desiste. Eu sei que cada caso é um caso, cada um tem uma fé, cada um tem uma estrutura. Eu sei que a Bíblia dá
dá liberdade para uma pessoa se separar, se a outra quer viver em adultério. A Bíblia dá essa liberdade. A pessoa quer viver, vive. Quer viver com a pessoa, vive. Não quer largar, pode largar também, que a Bíblia dá essa liberdade. Mas ela disse, eu só vou desistir se Deus mandar eu desistir. Muito forte. E aí sua família foi restaurada, tudo foi restaurado, e aí o senhor foi chegando ao pastorado. Aí comecei nessa igreja qual fui liberto, comecei a crescer, né, no chamado, e começou a ter muita desavença por causa do meu chamado, as pessoas muitos não queriam aceitar. Mas chamado o quê? De pastor? Não, já de obreiro, não tinha nem intenção de ser pastor, nem intenção, nem pensava nisso. E aí começou entre os obreiros ter contendas, né, porque sempre as pessoas me davam, o pastor me dava tipo assim, para me evangelizar. Aí eu me destacava. Mas eu não queria machucar ninguém, nem chamar a atenção de alguém. Eu só queria fazer a obra. Então me deram o ar livre para me tomar conta e me deram o evangelismo para me tomar conta. E isso foi crescendo. E um dia teve uma reunião na igreja lá, os obreiros começaram a reclamar. Eu falei, rapaz, eu não estou pego a cargo e, pastor, pode passar o cargo para eles aí, não tem problema nenhum. Eu continuo evangelizando, eu continuo fazendo a obra do mesmo jeito, eu não preciso de cargo para isso. Se eles querem tanto, a gente não está aqui para discutir, para brigar por causa de cargo, mas pode passar para eles. E aí ficou tudo normal. E aí me chamavam para ir ministrar as palavras em outros ministérios, eu ia. E um dia eu fui num ministério, pastor, tão pequenininho que não cabia uma perua dentro. Quando eu cheguei lá, só tinha uma irmã, 3 crianças e o pastor. E eu preguei, rapaz, mas desceu a glória de Deus ali. E o pastor me fez um convite, rapaz, eu estou precisando de pessoas para me ajudar, eu estou sozinho, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos orar, pastor, vamos orar. Mas aí a minha igreja tinha mais de 50 irmãs, tinha muitos jovens, tinha adolescente, tinha novos convertidos, escola dominical. Eu falei, vou sair nada, vou não. E quando eu fui pregar lá, eu levei minha esposa, né? Aí depois voltei novamente mais 2 vezes e ele fez o mesmo convite. E a minha esposa falou para mim, você tá maluco? Eu vou nada? Sair da minha igreja, né? Para ir para uma igrejinha pequenininha no meio da favela, a gente vai andando, o pessoal usando droga na nossa frente, jogando fumaça fedida no nosso nariz. Vou nada. Passou-se. Aí um dia nós nos arrumamos no domingo para ir cultuar. E quando eu estou subindo a rua para a igreja que nós congregávamos, ela disse, hoje a gente não vai para aí não. Eu vou para a igrejinha lá embaixo, estou sentindo de ir para lá. Aí nós fomos. Aí preguei novamente, o pastor me deu um convite. Eu falei, quer saber? Eu conversei com a minha esposa, vamos para lá, a gente ajuda lá. Aí nós fomos, pastor. E por incrível que pareça, começou a igreja a desenvolver, o pastor deu para mim aquele salãozinho pequeno, ele alugou um outro salão maior, e em menos de 2 meses, aquilo encheu que ficava pessoas na rua. Os vizinhos traziam as cadeiras da cozinha, colocavam nas ruas para a pessoa sentar. As pessoas passavam de frente da igreja, começavam a falar em línguas estranhas, entrar em mistério, e a igreja sempre lotada. E um dia chegou uma mulher lá que trouxeram ela estava com câncer de mama. Então saía muita sujeira, fedia. E quando nós oramos ali, ela foi curada. E o testemunho dela, de cura, que todo mundo sabia ali, né, na comunidade, que ela estava com esse problema de enfermidade, e quando ela foi curada, ela começou a convidar pessoas. Ao ponto de nós alugarmos um salão muito grande, e em menos de 3 meses o salão ficar lotado. E Deus operando, e olha que eu nem conhecia, né, o fluir, a unção do Espírito Santo. A gente orava, né, porque eu tinha desejo no coração quando eu li as mensagens sagradas, que falava de curas, de milagres, né,
eu cogitava a Deus por que não estava acontecendo, mas sempre eu tinha uma ousadia de crer na palavra e orar pelas pessoas. Eu empunhava as mãos e determinava o milagre e muitas coisas iam acontecendo a respeito de curas. Então Deus já te usava, né, nos milagres, nas curas, você já tinha experiências já. Já. Eu já vi pessoas serem curadas de tromboses. Eu já vi seios abrir, o tumor cair e os seios fechar. Eu já vi pessoas paralíticas andar 18 anos. Uma senhorinha que não andava há 18 anos. E quando eu cheguei lá para orar por ela, ela levantou e começou a andar. E depois de uma semana, pastor, a filha dela me ligou: pastor, vem aqui na minha casa. Vem aconselhar a minha mãe que ela só vive na rua, subindo e descendo. Eu falei: minha filha, deixa a mulher andar 18 anos parada. E tudo isso aconteceu na igreja que você estava ou nessa igrejinha que você falou? Nessa igrejinha. Foi na igrejinha. Na igrejinha. Na outra igreja não fluía. Não fluía. Na outra igreja era muito ciumeira, ciúmes. Ciúmes, né? Inclusive, nessa igreja, pastor, esse testemunho é forte. O meu neto, que hoje tem 24 anos, com 2 anos, ele foi fazer aniversário e eu tinha que ir para uma campanha. E a campanha era à noite, porque o pessoal trabalhava até tarde. E nós fomos para a campanha. E terminou tarde e nós voltamos daquela campanha. E quando eu cheguei na minha casa, um monte de gente na rua. A minha esposa me viu, veio de meu encontro e disse: filho, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que foi? O Gabriel, nosso neto, ele subiu na cadeira para soprar a velhinha do bolo. Uma outra criança empurrou ele caiu, bateu com a cabeça no chão, saiu desacordado. Né? O teu primo, o Messias, levou ele desacordado para o hospital. E levaram para o hospital maternidade lá em São Miguel. E como o negócio era mais grave, mandou para um hospital muito mais longe. Aí ele já foi de ambulância. E aí o meu primo retornou e ele chegou por volta de umas 2 horas da manhã e ele disse: olha, o caso do Gabriel, teu neto, é muito grave. Ele está com 2 aberturas de 2 dedos no crânio e os médicos falaram que ele tem uma veia ali naquele local que é da finura de uma agulha e se ela romper, ele entra em óbito a qualquer momento. E eu querendo orar, mas tinha muita gente, que eu falei para minha esposa, vamos esperar todo mundo sair, porque quando Jesus foi ressuscitar a Talita, né? Talita Cumi, ele falou que era para entrar somente o pai e a mãe da criança e os 3 obreiros, Pedro, Tiago e João, e mais ninguém. Então espera todo mundo sair que nós vamos orar. Aí foi saindo um, saindo outro, e nós fomos orar. Tem até uma testemunha aqui. E quando nós começamos a orar, pastor, em menos de, não foi 3 minutos de oração, tinha um sofá de 3 lugares, tinha pessoas ajoelhadas lá, meus filhos, a minha esposa dobrada os joelhos no outro, e eu numa cadeira de cozinha dobrada os joelhos. Pastor, não foi 5 minutos de oração, eu ouvi a voz de Deus: levanta que eu ouvi a tua oração. Eu estava de joelhos, eu dei um pulo e mandei todo mundo parar a oração. Foi: para. Perdão. Deus já ouviu a oração. Fomos todo mundo dormir. E no dia seguinte a minha filha: pai, vem aqui para o hospital, traz a roupa para mim, porque eu preciso tomar um banho e tal. Aí o senhor vem para cá, e eu fui. Aí foi eu, a minha esposa, foi uma irmã da igreja chamada Prisciliana, nós fomos para lá, levando a roupa do meu neto e também da minha filha. Pastor, quando nós chegamos lá, na sala de espera, eu vi uma médica passar com raio-x e uma tomografia computadorizada. Eu senti dentro de mim que era a médica do meu neto, e eu acompanhei. Eu entrei em todos os corredores aonde tinha segurança, e eles pareciam que não me via. Eu acompanhando a médica. Quando ela entrou na sala dela, eu entrei junto. E quando eu disse doutor, ela quase infartou. A senhora é o médico do Gabriel? Ela falou: sou. Quem é o senhor? Eu falei: sou o avô dele. Então, vô, olha, eu estou com a tomografia computadorizada, o raio-x, tem 2 dedos de abertura do crânio.
Mas quando nós fizemos agora a tomografia computadorizada, o crânio dele está colado, como se tivesse soldado o crânio dele. E ele tá bom, vou dar alta para ele agora. Só que os médicos estão todos confusos porque não sabem o que aconteceu. E aí eu cheguei em casa no domingo, e quando nós fomos para a igreja, levando ele no colo, tinha uma vizinha chamada Elaine naquela época, ela já casou, e eu pedi o pastor para dar oportunidade, levei a tomografia, o raio-x, levei toda a documentação, né, o laudo médico, que ele estava com o crânio rachado. E essa minha vizinha estava com meu neto lá no fundo da igreja, lá na porta. E a igreja era grande. Era não, é grande. E quando eu comecei, pastor, a dar o testemunho dele, uma criança de 2 anos, lá no fundo da igreja, quando eu terminei de falar todo o testemunho dele, ele bradou lá do fundo e disse: glorifique a ele. Aí a igreja explodiu. Mas ainda assim, muitos que ali estavam não creram. Não creram no milagre. E graças a Deus o meu neto está aí hoje com 24 anos, né? Um menino responsável, trabalhador, né? E eu só estou a glorificar a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. E isso porque eu não conhecia o sobrenatural de Deus do jeito que eu conheço hoje. Não conheço muito, mas o que eu conheço hoje, a minha mente expandiu de tal maneira, sabe? Mas expandiu mesmo. E assim, antes de nós chegarmos nesse assunto, nessa igrejinha, qual o diferencial que essa igrejinha tinha da outra igreja que você veio? Diferencial? Atitude de fé. Atitude de fé. Eu levava as pessoas não só a ouvir a palavra, mas eu tentava com que elas vivessem as palavras. E o interessante, pastor, que isso que você está falando é que nessa igrejinha, que eu acredito que ali havia mais a simplicidade, é aquilo que Pedro disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, o fato dessa igreja ter mais essa simplicidade, o Espírito de Deus, ele tinha mais liberdade para se mover. Porque os milagres que aconteciam ali, a forma como Deus te usava ali, não iam ser aceitas na outra igreja. Verdade. Não iam ser aceitas. Você ouvia críticas? Muitas. De outras igrejas, dessas igrejas, ouvia críticas. Uhum. E assim, agora nós falamos sobre essa questão que o senhor falou do sobrenatural, mas antes disso também tem algo que eu, senão eu vou acabar me esquecendo, tem um episódio de alguém que faleceu no culto, não foi? Isso, teve um infarto fulminante. Como é que foi? Ele era obreiro, né? E chamado Reinaldo. Tava ele, a esposa dele, a Vânia, e 2 crianças. E o culto estava em pleno andamento, né? E as irmãs estavam louvando, e de repente eu vi um alvoroço lá no fundo da igreja, né? Aquela correria toda. Mas eu fiquei no altar, e de repente alguém chegou lá e disse: pastor, fulano ali está passando mal. E quando eu cheguei lá, ele estava desfalecido no chão, e Deus é tão bom que enviou uma enfermeira. A enfermeira viu a pulsação dele, batimentos do coração, e ele não respondia mais, não respirava, nada. A unha dele estava tudo roxa, os lábios roxos, os olhos todo roxo, sem vida. Estava sem vida completamente. A esposa do lado chorando, as crianças chorando. E como o ministério era novo, eu pensei comigo: poxa, porque a enfermeira falou para mim: pastor, é só ligar para o SAMU para vir retirar o corpo. Aí eu pensei comigo: poxa vida, a igreja, né, nova, chamar a polícia, SAMU, vai ter uma dor de cabeça, e acabou a igreja. Então o que me veio na hora? Hora para a ressurreição. E na hora eu pus a mão sobre ele e disse: Deus, em nome de Jesus, devolve a ele o fôlego de vida. Quando eu falei isso, ele fez puxando o oxigênio e abriu os olhos. E as irmãs já tinham louvado, já tinha parado, o povo já estava, sabe, esperando o SAMU chegar para levar. E de repente o homem volta à vida.
Quando ele voltou à vida, meu irmão, e quem segurava mais? O povo. Meu Deus. A alegria. O povo glorificando a Deus. O povo falando em línguas estranhas. Outro marchando, entrando no mistério. Foi uma coisa gloriosa, gloriosa mesmo. Muito forte. E isso aí repercutiu no meio da vizinhança, do Sim, bairro, né? repercutiu e muito. Aí foi aonde começaram a vir mais pessoas, né? E aonde nós vemos ali, depois, né? A gente orar por pessoas, pessoa vomitar barata de cemitério, desse tamanho, sabe? Eu vomitando assim, que de repente saiu aquela barata, viva ainda, saiu correndo na igreja. Ah, Deus é bom. E aí nós vemos também, né? Chegou um rapaz lá, um pastor, e eu não fluí ainda nessa unção do que nós conhecemos. Não fluía e já fazia tudo isso. Chegou um pastor lá, e na época ele não era pastor, ele era da mesma igreja do pastor Cleber. Uhum. E ele chegou lá e disse, pastor, eu sofri um acidente de trabalho, depois do culto, né? Sofri um acidente no trabalho e eu tô com 3 costelas quebradas, eu não consigo nem respirar direito, eu não tenho posição para dormir. E eu gostaria que o senhor orasse por mim. Pastor, na hora, os ossos voltaram a unir aquele osso que estava quebrado. E ele se contorcia todinho para ver se doía alguma coisa e não estava doendo mais nada. Curado instantaneamente. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, vamos entrar nessa área agora do sobrenatural, que apesar que já começou no sobrenatural desde o começo, mas por que você diz assim, e ainda não conhecia o sobrenatural, o que aconteceu que o senhor disse que agora a sua visão foi mudada e você está vivendo um outro evangelho? Se você já via aquelas coisas acontecendo no passado, qual é a diferença? O que aconteceu? Inclusive tem uma menina chamada Luciana, ela saiu do hospital, o irmão dela tirou ela do hospital, assinou o termo de responsabilidade, levou na igreja, ela estava com pedras na vesícula. E quando terminou o culto, ele trouxe ela para orar, e na hora que orei, as pedras desapareceram e ela saiu da igreja se regozijando sem nenhuma dor. Para nada. O que acontece, pastor, é assim, nós vivemos um evangelho, o senhor disse assim, como você vive o sobrenatural dentro de um evangelho? Sim, é o mesmo evangelho, não é outro diferente. É o mesmo evangelho. Só que nós precisamos abrir a mente, né, para o mundo espiritual. O mundo espiritual existe para todos verem. E eu não tinha essa visão ainda. Nós éramos presos àqueles ensinamentos, né, que não era bíblico, mas sim de doutrinas ministeriais, de igrejas, né? E isso prendia muito a minha mente. E nós aprendemos coisas que não nos deixa fluir, nos prende dentro de uma bloqueia, bolha, né? Bloqueia completamente. Bloqueia os dons espirituais, isso, né? Embora os dons existam, está na Bíblia que existem os dons, mas muitas igrejas não aceitam os dons. Exato. Se você começar a fluir em certos ministérios, você é expulso. Você é expulso. Então você tem que andar na norma, na regra ministerial e esquecer o que a Bíblia diz. Então eu vivia nisso, mas ainda querendo mais de Deus. Sempre querendo mais de Deus. E deixa eu fazer uma pergunta. E você estava nesse meio e por mais que você viu esses milagres acontecerem, não eram constantes. Não é? É verdade. Não eram constantes. Não. Aconteceu em alguns episódios, mas Isso. não era uma coisa que acontecia sempre, curas. E foi aí que você começou a se incomodar, não foi? Foi. Porque assim, pastor, quando você... Eu não sei se acontece só comigo ou com outras pessoas. Quando eu li as Escrituras Sagradas e quando falava a respeito de cura, as palavras saltavam aos meus olhos. E eu queria viver aquilo, mas eu não sabia como viver. Se Jesus me delegou poder e autoridade para curar os enfermos, e diz mais no livro de Mateus, diz que é para a gente curar os enfermos,
curar os doentes, né? Expulsar demônios, ressuscitar mortos e limpar os leprosos. De graça dar e de graça receber. Então, quando eu via isso na Bíblia, eu queria isso na minha vida. Mas como ativar isso? Eu não havia perspectiva. Eu orava, as pessoas eram curadas, mas eu não tinha ainda esse conhecimento espiritual. Entendeu? Eu não tinha ainda essa comunhão com o Santo Espírito de Deus. Fazia as minhas orações, mas comunhão de conversar, de buscar ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? Sentir a presença de Deus, eletricidade nas mãos, as mãos e o corpo aquecerem. Outro dia eu falei para minha esposa, parece que eu estou virando uma sarça ardente, porque todo o meu corpo fica, né, quente, e eu não sabia ativar isso. E olha só, eu era tão, né, fechada a minha mente, tão bloqueada, que um dia meu filho e a minha nora disse: pai, vamos lá na minha igreja, vamos congregar lá. Vai vir um africano lá, o nome dele é Anatoly, e eu queria que o senhor fosse lá. E eu fui. E cheguei lá, a igreja de parede preta. Eu disse: Jesus, o que é que esses meninos me trouxeram para cá? Meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? E fiquei lá. E o pastor Anatoly, né, que ia pregar lá, e eu fiquei lá, de boa, passou, era o dia todinho lá, né, no dia de sábado, ficou. E eu vi os jovens me chamou muita atenção, que eles realmente buscavam a Deus, mas com a sede. Eles louvavam a Deus, não aquela coisa, aquela cerimônia, sabe? Mas eles tinham, né? Aquela etiqueta, aquele protocolo. Isso, protocolo, a etiqueta, aquela santidade, né? Mas eles se davam mesmo, buscavam de coração. Isso me chamou a atenção. Perdão, pastor. E me chamou muita atenção, mas eu fiquei excluso, né? Completamente deslocado dentro da igreja, e vendo aquilo lá, eu achando bonito, mas eu não estava me encontrando ali dentro. Até que chegou o pastor Anatoly, e quando ele falava das escrituras sagradas, ele dava tipo um choque, né? Aí os pastores que estavam do lado dele, que ele tocava, caía. Eu falei: pronto, só faltava essa. Aí ele desceu do altar, e quando ele começou a tocar nas pessoas, as pessoas começaram a cair. E eu já a ponto de ir embora. Querendo ir embora. E aonde ele ia, aquela multidão lá para ele tocar e tal. E eu fiquei aqui de olhos fechados. Falei: Jesus, não me deixa pecar. Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Só sei que ele estava indo para lá, pastor, quando de repente, quando eu vi, ele já estava com a mão em mim. E quando ele me tocou, eu acho que eu fui jogado uns 2 metros de distância. Caí, fiquei lá no chão. Algo acontecendo na minha vida, tão sobrenatural, mas tão gostoso, algo fenomenal, que eu não queria mais levantar dali. Eu queria ficar ali o tempo que fosse necessário. E aí depois eu fui tentar me levantar, não conseguia, meu corpo todo mole. Não tinha forças para me levantar, me deixaram no chão ali por mais um tempo. Depois me levantei, fiquei ali um tempo, aí terminou o culto. Eu quero falar com esse pastor, tem coisa aí que eu, né? Tem uma coisa aí que eu quero para mim agora. Agora eu quero isso para mim, eu quero levar isso para a igreja. Aí o meu filho me levou até ele, e eu expliquei para ele, falei: pastor, eu quero levar o que o senhor tem lá para o meu ministério, para a igreja, eu quero abençoar o meu povo. E ele orou por mim, quando ele me impôs a mão novamente, mais um tombo. Acabou o culto, eu vim para minha casa, para mim não tinha acontecido nada. Continuou normal. Nada acontecia, nada tinha mudado. E um dia a minha nora me ligou e disse: pai, vem aqui em casa, nós estamos fazendo uma célula de manhã e eu queria que o senhor viesse. E eu fui. Aí tinha um jovem lá chamado Cauã, e esse jovem começou a falar com Deus e a orar a Deus, e de repente começou a envolver uma nuvem de glória naquele lugar.
Os jovens foram todos para abraçar aquele jovem. E eu também fui. Só que quando eu toquei nele, ele caiu. E me assustei. Mas quando eu me assustei, as pessoas, os jovens que estavam lá, que vieram para nos abraçar, quando eles tocavam em mim, caíam um por cima do outro. Falei, Jesus, o que é que está acontecendo aqui? Mas ninguém me explicou, ninguém me ensinou. Eu falei, eu preciso mudar, eu quero tudo novo. Eu quero o que eu recebi, eu quero, não quero saber, mas eu quero. E de repente a minha filha disse para mim, pai, lá na minha igreja, foi um pastor lá chamado Pastor Ronaldo. Pai, o pé do irmão lá, que ele nasceu, ele teve um problema lá de doença, e o pé dele ficou mais curto do que o outro, e quando ele orou, o pé dele cresceu. Eu falei, eu quero falar com esse pastor. Como é que eu faço? Não, o nome dele é Ronaldo, eu tenho o contato dele. Falei, você vai passar para mim. Não, eu tenho que falar com o meu pastor, Cleverton. E passou-se, depois ela disse, pai, sabe aquele pastor que eu falei, que o senhor queria falar com ele, conhecer ele? Vai ter um seminário dele lá em Mauá, é longe, mas eu quero ir. O senhor vai? Eu falei, pode me inscrever. Você tem um contato, me inscreve que eu vou. Aí foi onde eu conheci o senhor. Aquela primeira vez que eu fiz aqui, né, o seminário, né? Isso, aqui em Mauá. Aí eu vim, aí o senhor me tocou, eu lembro que eu estava atrás de alguém, não sei se era uma mulher, se era um homem, mas o senhor me enganou. Não sei se o senhor percebeu isso. O senhor me enganou. O senhor foi para tocar na mulher e desviou a mão e tocou em mim. Não lembro. Foi desse jeito. Eu estava aqui atrás, o senhor foi para tocar na mulher que ia pedir oração para o senhor desviou a mão e tocou em mim. Quando o senhor tocou em mim, eu caí. Eu nem lembro se eu chegou a cair. Caí e fiquei lá estendido, não sei quantos minutos, se foi por hora, mas eu sei que fiquei lá, né? Aí passou-se o tempo, logo depois convidei o senhor para ir na igreja e Deus fez essa aliança, né, de amizade com o senhor. Depois o senhor fez o seminário e tudo que teve no seminário eu comecei a ler e a colocar em prática, né? E depois fui lendo outros livros, fui buscando testemunho de outros pastores que fluíam na unção, logo eu me identifiquei, aí comecei a ver T.B. Joshua, né? Billy Graham, Benny Hinn, Catherine Kuhlman, esses homens de Deus, né? Que fluía na unção, e eu comecei a ver, quanto mais eu via, mais eu assistia, mais eu queria para mim. Era uma sede constante. E um dia eu estava vendo um vídeo, eu nem sabia que ele já tinha partido para a glória, do Ronaldo Rodrovich. Uhum. E ele falava assim, olha, você que está aí, eu vou liberar uma unção, procura um sofá, porque se você cair, você vai cair no sofá. E eu falei, vou fechar os olhos, mas eu sei que eu não vou cair porque é só um vídeo. Não sei de quando foi gravado, eu sei que não é ao vivo, então não vai fluir nada, pastor. Quando ele soprou, meu corpo todinho estremeceu. E eu caí no sofá. E fiquei ali um bom tempo. E quando eu voltei assim, eu vi que algo realmente tinha mudado dentro de mim. Glória a Deus. Né? Aí nós pegamos essa amizade, nós continuamos, aí eu comecei já a chamar a atenção da igreja e Deus começou a operar dentro da igreja, né, dentro da minha casa, e foi despertando o desejo de buscar mais e conhecer o Espírito Santo, de ter mais intimidade com o Espírito Santo, de conhecer mais profundo as Escrituras, não agora estar mais, né, sobre as águas, mas mergulhado nas águas. E assim, essas impartições, transferência de unção, caiu, porque é bom que as pessoas que estão nos assistindo entendam isso. Mudou alguma coisa no seu ministério? O que começou a acontecer ou apenas caiu por cair? O que começou a acontecer? Não é apenas cair, porque quando as pessoas caem, é uma regra cair, não, o Espírito Santo vai operar do mesmo jeito. Mas eu acredito que é a sensibilidade daqueles que têm sede de receber de Deus. Quem muito tem sede, muito bebe, muito recebe.
Então, as pessoas que estão sedentas, quando elas têm esse contato com a unção do Espírito Santo que flui através de nós, muitas delas caem, né? E quando elas caem ali, é sinal que Deus, o Espírito Santo, está operando na vida dela. Então, e depois desses episódios, o que começou a acontecer no seu ministério? De curas. De cura, sinais, milagres, o que começou a acontecer? É isso que eu quero passar para as pessoas. Mudança de 190 graus, de 300 graus. Exatamente. 360 graus. É isso que eu estou querendo passar para as pessoas entender que você não simplesmente caiu. Depois dali, milagres começaram a acontecer, não foi? E não foram curas, assim, esporadicamente. Começou a acontecer curas todos os dias, não foi? Todos os dias. Todos os dias. Uma coisa que estava difícil de acontecer, batismo com o Espírito Santo. Hoje as pessoas são ativadas, são batizadas com o Espírito Santo. E o senhor está tendo experiência agora na sua igreja de curas constantes. Agora a gente tem uma porta que se abriu, né? Que você não tem mais o receio. Você tem certeza que Deus vai operar o milagre através das suas mãos. Entendeu? Então, eu tenho... As pessoas às vezes me chamam de louco. Pastor, o senhor é louco, vai fazer isso? Eu não vejo nenhuma anomalia, porque não é eu que curo. Quem cura é o Senhor Jesus. Outro dia chegou uma senhora lá, ela tinha um problema de saúde muito grave, muito sério. Ela estava 21 dias, pastor, que não conseguia dormir deitada, só sentada na cama. O médico disseram para ela que se ela dormisse deitada, ela não abriria os olhos no outro dia. Porque ela comprimia o pulmão, os nervos delas estavam ficando atrofiados. Então, quando eu a convidei, ela estava com 2 muletas na rua e bem cansativa. E eu disse, olha, lá na igreja, pessoas são curadas lá. E eu quero te convidar para você ser curada. E não estou te convidando para ir para mais um culto, mas você vai ser curada lá. Passou 3 dias, pastor. Eu estou lá, daqui a pouco entrou essa senhora e ela trouxe um filho, né, uma jovem senhora, inclusive, com as muletas, andando devagarzinho. Eu levei ela no lugar lá e começamos o culto, maravilha. Depois chamei ela para a oração, né? E quando eu a toquei, ela caiu. Interessante, ela caiu na posição em que ela não podia dormir. Meu Deus. Ela ficou uns 40 minutos caída. E o Espírito Santo movendo o corpo dela. Mexendo no corpo dela. Movendo. Daqui a pouco ela abriu os olhos, estendemos as mãos para ela, disse, você está curada. E começou a andar na igreja sem as muletas. Uau. Começou a andar para cima e para baixo. Falei, pastor, eu não conseguia respirar, eu estou respirando. Essa posição que eu estava caída aqui, porque a pessoa não perde o sentido. Exato. Né? Ela estava caída. Quando ela está sendo operada por Deus, ela não perde o sentido. Ela vê que está sendo operada. Ela vê que está sendo operada. É. E aí ela estava lá caidinha, vendo Deus operar e tal. Pastor, na posição que eu caí aqui, o tempo que eu fiquei, se eu fizesse isso na minha cama para dormir à noite, no outro dia eu não acordaria mais. E ela foi curada instantaneamente para a glória de Deus. Uau. E as pessoas começam a ver isso, começam a se interessar em buscar. E tem aquele caso também daquela mulher que tinha 3 dias de vida, não foi? 3 dias não. Quando eu fui, o esposo dela me ligou e disse, olha, desculpa, pastor, a irmã dela, que eu a conhecia, disse, pastor, vai lá na minha irmã no hospital, né? Que ela foi desenganada. Os médicos deram poucas horas de vida para ela. Eu queria que o senhor fosse lá orar por ela. Eu falei, tudo bem, eu vou, mas como é que eu faço para pegar o cartão, tal? Ela disse, não, o senhor vai tal dia, tal hora, o esposo dela vai estar lá. Aí eu fui, no mesmo dia eu fui, encontrei com ele lá, ele não entrou para que eu pudesse entrar no lugar dele, e ele me deu o cartão, eu entrei e fomos ali na UTI, ela estava entubada, respirando, tinha um aparelho lá, marcando a respiração, a pulsação dela, muito fraco, eu entrei ali e eu disse, Deus, eu não vim trazer morte, eu vim trazer vida.
Em nome de Jesus. E quando as pessoas estão entubadas, você não pode tocar, pastor. Você não pode pegar. Mas ainda assim deixei escapar a mão boba e tocava nela e orava, né? E orava. Teve um enfermeiro que percebeu, ficou bravo comigo. Ficou muito bravo. Aí ele veio falar comigo, eu falei, não, fica em paz, eu não vou mais tocar nela, fica tranquilo, eu só vim, né, trazer esperança para a família e eu tenho certeza que Deus vai tirar ela daqui. Mas mesmo assim ele continuou de longe, ele ia para longe, mas os olhos não saíam de mim para mim não tocar mais nessa irmã. E no final eu orei e determinei, né, soprei vida nela e eu falei para ela que ela estaria na casa dela juntamente com a família em questão de uma semana, que ela não ia morrer. E fui para minha casa, o esposo dela me agradeceu, ele me trouxe de carro até a minha casa. Pastor, quando foi por volta de umas 11 da noite, a irmã dela ligou. Falou, pastor Francisco, a minha irmã está se recuperando. O médico falou que ela já não tem mais risco de vida, que ela está se recuperando muito bem. No outro dia que o esposo foi visitar, disse que os médicos iam só dar alta para ela à noite, né? Só que aconteceu, o médico dela, que poderia dar alta para ela, bateu o carro. E não poderia dar coisa. Até arrumar outro médico para ir lá e dar alta para ela. Só sei que ela ficou mais uma semana já sem aparelho nenhum, sem problema de respiração, já não estava tomando mais nada, estava ali só cumprindo alguns dias para o médico poder dar alta para ela. E hoje é uma membro da igreja, tá ela, tá o esposo, tá uma jovem que mora com ela também, está congregando conosco. Então nós vivemos agora em novidade de vida, como diz as escrituras, né? Eu lembro quando eu fui lá, eu conheci ela. E esses milagres começaram a ficar, essas curas começaram a ser, assim, começaram a acontecer com mais frequências depois da ativação, não foi? Depois da ativação. No seminário. Isso. Quando você saiu do seminário, você foi impactado ali, as curas começaram a ser constantes. Constantes. Porque o que era esporádico, de vez em quando, agora acontece em todos os cultos de cura. Todos os cultos onde você ministra cura, tem cura. Tem cura. E milagres. Tem cura. Tremendo. E isso dentro da igreja ou em outro ministério onde me chamam para ministrar a palavra, né? Então nós vamos lá e se não for para mim fazer a obra de Deus conforme o chamado dele na minha vida, que o chamado não é meu, é de Deus, eu nem vou. Eu prefiro não ir. Porque se é para mim ir para um lugar e não poder orar para as pessoas que estão ali doentes, enfermas, né? E terminar o culto e ela sair da mesma forma ou pior do que entrou, então que adianta eu ir lá? Outro dia eu estava subindo ao monte, pastor. Eu, um diácono da igreja. Não me leve a mal, você que nos assiste, né? Mas chegou uma irmã lá e disse, desceu do monte lá, eu estava no pé do monte para subir, e ela desceu, pastor, mas tinha muitas fotos na mão dela, nas duas mãos, carregadas de foto. E ela disse, pastor, ora por essas pessoas, porque lá em cima, os irmãos que estão todos lá em cima, todos eles já puseram a mão e oraram, né, por essas pessoas da foto. Eu gostaria que o senhor orasse também. Disse, não vou orar. Por quê, pastor? Se você não creu na oração de todos que estão lá em cima, a minha oração vai ser mais uma. Não vai ter efeito. Porque se você cresce de verdade no poder de Deus, a primeira oração era suficiente para você ir embora agradecendo a Deus pelo milagre que você já tinha alcançado e por essas pessoas. Então a fé, quando vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pessoa pode pensar, nossa, pastor, você foi rude com essa mulher. Não, eu só ensinei de uma forma mais dura ela a confiar em Deus e a viver as promessas de Deus sobre a sua vida. Porque não adianta, pastor, o senhor pode estar cheio da unção, derramando azeite. Exato. A pessoa não crê, não vai fluir.
E muitas vezes as pessoas não creem, dizem que têm fé, que acreditam, mas só falácia. São duas coisas que impedem. Eu acredito que existem mais. Claro, tem mais, né? Mas tem duas coisas que é muito importante. Primeiro, a incredulidade. E segundo, a falta de honra. Então a falta de honra é um bloqueio para uma pessoa viver um milagre. Porque ela crê que Deus cura, mas ela não crê que Deus usa você. Elas querem que Ela, Deus desça dos altos céus e Aham. toque nela. Ela não honra o que está em você. Entendeu? Então isso também é um bloqueio. É o que Jesus passou em Nazaré. A Bíblia fala que por causa da incredulidade em quem? Em Deus não. As pessoas acreditavam em Deus. Elas não acreditavam em Jesus. Então Jesus teve essa dificuldade em Nazaré. Nós já estamos chegando no final e queria falar que depois desse processo da ativação da unção, que foi liberada uma unção para a sua vida, essa unção agora é uma unção permanente, porque tem unção provisória, aquela unção que vem às vezes, sabe? E de vez em quando você vê alguma coisa acontecer. E tem aquela unção permanente que ela gruda nos ossos, ela se pega aos ossos. E essa unção te acompanha todos os dias. E essa unção que o Senhor recebeu também te levou agora a ter um novo ministério, né? Que o nome da sua igreja antigamente era Igreja Evangélica Convivendo em Cristo. Convivendo em Cristo. E agora o Senhor teve uma revelação de uma igreja apostólica. Isso. E a igreja vai se chamar como agora? Igreja Apostólica Achados por Cristo. Então agora a igreja mudou uma visão, agora é uma igreja apostólica. E sem contar que antigamente, da igreja que o Senhor veio, não existia visão apostólica, né? Não. Nem podia se falar nisso, né? Não. Então hoje tem uma visão apostólica, tanto que a igreja está abrindo e já está esperando só o Senhor resolver as papeladas já para inaugurar uma igreja na África. Isso, em Maputo. Moçambique. Já tem um povo lá te esperando. Já tem 40 almas lá, sedentas, né? Glória. E eu tô esperando em Deus aí porque a obra é dele, né, pastor? A obra é dele. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então eu já tenho esse povo lá em Moçambique, Maputo. Eu tenho outro que quer também a mesma placa, o ministério abrir aqui em Atibaia. Tem um outro que quer abrir também em Pastor Givanei, lá em Bauru, né? Então a gente está esperando aí legalizar toda a papelada direitinho, essa mudança, para podermos estarmos atuando, né? Levando a placa do ministério aonde Deus assim nos permitir que nós possamos abrir, nós iremos abrir no nome do Senhor Amém. Jesus. Irmãos, o pastor Francisco ele faz parte da nossa equipe, assim como eu trouxe o Everton aqui, contou o testemunho dele, que depois de uma ativação que ele teve, ele começou a ver curas todos os dias, ele fez uma campanha de 21 dias na igreja dele, e todos os dias teve curas, através de uma ativação. O pastor Francisco está aqui, ele faz parte da nossa equipe, né? Vocês podem olhar aí, faz assim com a camisa, pastor. Sozo School, escola de cura, é um ministério de cura e avivamento. Sozo School é a nossa escola de ativação profética, de cura, de avivamento. Pastor Francisco faz parte da equipe, nós vamos trazer todos da equipe aqui, todos fluem, todos foram ativados nos seminários que a gente faz, isso que é lindo, e é de fato um ministério apostólico que está crescendo. Então o pastor Francisco ele vai fazer uma oração agora, vai orar pela sua vida, você que está enfermo, precisa de uma cura, precisa de um milagre, e na sequência, pastor, depois que o Senhor orar pelos enfermos, na sequência o Senhor também transfere para a vida dessas pessoas essa unção, para que elas também sejam alcançadas, Amém. Sejam impactadas. Amém. Só quero deixar um lembrete antes de estar orando, pastor, que a escola Souza School é para todos. Se você deseja fazer parte dessa escola, o pastor Ronaldo pode deixar no link aí, né, pastor? Exatamente, nós vamos deixar na descrição do vídeo aí o curso, temos um curso como ministrar a cura divina, temos aí um grupo, né, um grupo da escola, que é um grupo muito importante para as pessoas que querem estar por dentro do que está acontecendo. Então, você pode entrar no grupo e pode participar do grupo e ficar por dentro. Então, é para todos, para qualquer pessoa que quiser participar. Nós já temos pessoas de vários estados do Brasil,
Na verdade, a maior parte das pessoas são tudo fora de São Paulo. Temos várias pessoas também fora do Brasil, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da África, Japão, que mais? Da Europa. Então você também pode participar desse grupo, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo. Amém. Pastor, você me permite. Pessoal, a escola Souls School não é só para pastores, nem para apóstolos ou obreiros, é para todos. Você que é membro da sua igreja, eu quero fazer a escola sobrenatural, você vai fazer, você vai ser ativado, você vai receber esta unção. Tá bom? Lá na escola também tem livros, né, pastor? Tem os livros, no curso de cura tem os livros disponíveis lá, para quem for fazer o curso, que é um material que faz parte da escola. Nos seminários, a gente vai ter um seminário, pastor, vamos ter um seminário agora no Espírito Santo. Oh, glória! Lá vamos ter um seminário lá na primeira semana de dezembro, vamos estar no Espírito Santo, no pastor Bruno lá, e lá vai começar um polo também da escola. Maravilha! E vamos ter lá o primeiro seminário no estado do Espírito Santo. E hoje nós vamos estar numa Assembleia de Deus aqui próxima, aqui na nossa região, que lá também vai ser um polo da escola. E hoje eu vou estar anunciando um seminário lá que vamos ter em fevereiro lá. Né? Então você que quer também ter um polo, nós temos um polo lá na igreja do pastor Francisco lá. Sempre nós nos reunimos lá, fazemos cultos, conferências. E tudo isso faz parte da escola. Então, para você que vai perguntar como é que funciona a escola, é assim, é o grupo, é as lives, toda semana temos lives, temos aqui o Sobrenatural Cast, temos os seminários, temos os cultos nos polos, tudo isso faz parte da escola. Para você participar de tudo isso, é gratuito. E se você quiser obter cursos, materiais, aí tem alguns valores, né? Mas aí são coisas que, se você quiser, você pode ter acesso, pode comprar, mas não é necessário se você quer participar da escola. Amém. Vamos orar? Rocotoromundo roboxerebiquianabria comondúbria. Rakataramando roboxeque anaralalabash. Rocotoromundo robocomanara badéria. Rakatar remandoria. Reminas teike oplora mandas. Pai, aramando roboxeque amas. Eu te louvo e te exalto, meu Senhor, sim, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor me concede, através desta vídeo, orar pelos enfermos, pelos doentes. Eu sei que há pessoas, meu Pai, com cânceres, pessoas que sofrem, meu Deus, com policistos, pessoas, meu Pai, que sofrem com pedras na vesículas e, meu Deus, inflamação, pessoas que têm, meu Pai, infecção no sangue, na urina, pessoas, meu Pai, que têm problema na próstata, no útero, no ovário, Pai, pessoas que têm problemas ósseos, desvio de coluna, meu Deus, pessoas que têm problema na cartilagem, nos joelhos, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que essas pessoas sejam curadas. Eu oro agora para que o teu poder toque nessas pessoas. E eu dou ordem agora em nome de Jesus. Que o cisto desapareça, que o nódulo, o tumor desapareça, a infecção, a hemorragia seja estancada agora. Em nome de Jesus, todo câncer ósseo, todo inchaço do coração, todo câncer cerebral, toda a hemorragia agora em nome de Jesus. Sejam tocados agora. Eu dou ordem à artrose, à artrite, que sai agora dos ossos em nome de Jesus. Problemas respiratórios saiam agora em nome de Jesus. Seja livre agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Dores desapareçam agora. Em nome de Jesus. Sejam curados para a glória de Deus. Amém. Amém. Você que recebeu o seu milagre, você que sentiu alguma coisa, depois se deixa nos comentários aí. Amém.
o que você sentiu, se sumiu a dor, desapareceu. Às vezes pode ser que você não percebeu agora, vai perceber depois. Às vezes você tem um problema, mas você não sente, mas você sabe que você tem um problema. Depois você deixa aí o seu testemunho. Pastor, o senhor tem uma agenda agora para o Rio de Janeiro? Isso. Aonde, que igreja que é? Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui, pastor. Glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo. O pastor tem uma agenda agora para o Rio de Janeiro. Você que quer ir da região do Rio de Janeiro, mais próximo, quer ir lá participar do culto, ele vai estar lá orando pelos enfermos, orando por cura divina. Então, faça um esforço para estar lá, para receber o seu milagre. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui, pastor. Ah, tá aqui. Nós estaremos ministrando a palavra do Senhor no dia 25. A igreja é Igreja Concordância em Cristo Jesus. Rua Monteiro, 116, Vila Rica, Três Poços, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Amém. Que dia que vai ser? Dia 25. Dia 25 Isso. de novembro agora. Isso. De Vou novembro. estar ministrando no dia 25 nessa igreja, mas a partir do dia 21 já estarei lá. Vou ministrar um culto ao ar livre, né, às 10 horas da manhã. À noite eu estarei em outro ministério. No domingo à noite também estarei em outro ministério, que eu não sei. As pessoas não me passaram ainda. E na segunda-feira também. Mas dia 25 eu estarei nesse ministério, a Igreja Concordância em Cristo Jesus. Rua Monteiro, 116, Vila Rica, Três Poços, Volta Redonda. Suas redes sociais? Instagram é o Francisco007. Francisco007. Rede social é Facebook? Pastor Francisco, é só procurar lá. YouTube? O YouTube é... Eita, Jeová. Eita, Jeová, o YouTube. É muita informação. Glórias a Deus. Deus é bom em todo Amém. tempo. Mas se entrar lá no Facebook, no YouTube, consegue no Instagram, consegue achar o link do YouTube, né? Tem lá. Consegue, com certeza. Tem um link. E o senhor sempre está fazendo lives e orando por cura nas lives, orando pelas pessoas. Nós estamos, todos os dias nós fazemos lives, né? E oramos, e as pessoas são curadas, né? Do outro lado. Pessoas de Pernambuco já testificaram cura. Pessoas de Tocantins já foram curadas, Amém. né? Pessoas de São Paulo, pessoas lá de Santa Catarina também já receberam cura através da oração, através das lives, Graças né? a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Francisco, muito obrigado. O pastor também está com seu filho aqui hoje. Ele é um perito no hebraico. Ele vai falar de lá, não sei se vocês vão conseguir ouvir aí. Eu vou falar aqui, ele vai falar em hebraico lá. E, pastor Francisco, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Amém, muito obrigado. O nome do seu filho é? Evandro. Evandro. Vamos lá, Evandro. Que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Pera aí, ele vai falar no microfone aqui. Vem mais pra perto aqui, abençoado. Você sabe qual que eu tô falando, o trecho da Bíblia? Não lembra? Tá, mas você sabendo falar, tá bom aqui. Isso. Tá. Porque muita gente vai assistir aqui. Ele é um perito no hebraico. Ele vai estar participando aqui também do Sobrenatural Cast. Eu vou estar entrevistando ele aqui. Nós vamos marcar o dia. Onde ele vai falar nos originais. Vai ensinar bastante a gente sobre muita coisa legal. Deixa alguma palavra. Qual é o nome dele mesmo? Evandro. Deixa a bênção aí. שיר למעלות, אשאנה אליך אחים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל תת למות רגליך, אל ינום שומריך, יומם השמש ואחיך, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Senhor lhe conceda uma semana vitoriosa. Então, que o guarda de Israel jamais dormirá, ele sempre guardará você e a sua família
desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.